Imagina que você é uma pessoa negra nos anos 70, você tá lá assistindo o show de uma das maiores artistas de todos os tempos e ela canta isso aqui. Hoje cedo, na rua do ouvidor, quantos brancos horríveis eu vi. Eu quero um homem de cor, Deus negro do Congo ou daqui. Quando você escuta isso, você pensa imediatamente, essa música é pra mim, não tem outra. Você se levanta, sobe no palco e levanta seu braço com o punho fechado. Só que você desce do palco algemado, e não porque você invadiu o palco, mas porque você fez o símbolo que os Panteras Negras faziam nos Estados Unidos na mesma época. Isso aconteceu de verdade, e quem passou por isso foi o Tony Tornado. Quando ele ouviu a Elis cantando Black is Beautiful em 1971, ele realmente acreditou que ela estava falando sobre ele. Ela começou a cantar, eu quero um homem de cor. Eu falei, sou eu. Aí subi no palco, Bial, que doideira. Subi no palco e fiz, Righto! No meio do Maracanãzinho, 40 mil pessoas me algemaram em cena. Elis desesperada, dizendo, solta ele, solta ele. E os caras me levando, e o povo, e eu dizia, right on. Eu me senti no Harlem, né? A polícia que levou ele algemado fez ele cantar e dançar por 12 horas seguidas como uma espécie de tortura psicológica e falaram que era melhor ele ficar quieto na dele, senão ele ia sair de lá com o black raspado. O Tony já estava sendo vigiado pela polícia na época da ditadura, porque nos anos 60 ele viveu nos Estados Unidos na época que estava surgindo o movimento dos Panteras Negras lá. E quando ele voltou pro Brasil, ele compartilhou os ensinamentos que ele teve sobre a autovalorização negra. É porque o tipo de música que a gente apresentava, a aglutinação maior era de negros. Então a gente aproveitava, foi aí que começou a pegar, né? Porque nos intervalos a gente mandava palavras de ordem. Tipo, aí negrão, esse pelo aí, Dom, não é só estética, não. Isso aí é identificação da raça. Não me dei conta que lá no meio tava cheio de gente só de olho, só de olho. Aí acabava o baile, normalmente eles me prendiam. Plaf, me algemava, vambora. Aí me levava preso. Seu Tornado, o que o senhor quer? Eu digo, bife e batata frita, pô. Eu não tô falando nada demais, tô falando alguma coisa demais. O ponto é que o Tony estava sendo acusado de tentar implantar no Brasil a ideia de que aqui existia um preconceito racial, quando na verdade o Brasil era o país da democracia racial. Isso é o que vários governos brasileiros tentaram pregar ao longo dos mandatos. Na ditadura empresarial militar não foi diferente. Foi mais um governo que queria sim passar para o resto do mundo que no Brasil não existia preconceito por conta de cor de pele e etnia. Por isso que Tony Tornado, que era um cara que tava falando demais, ele tinha que ser silenciado ou pelo menos descredibilizado. Em 1970, o Tony venceu o Festival Internacional da Canção e foi aí que ele ficou conhecido pelo grande público. Ele cantou a música BR3 e na época a mídia até tentou dizer que era uma música que fazia apologia às drogas, porque na verdade a BR3 era uma metáfora pra veia que a galera se injetava. Corre, a gente corre. Mas é muito claro que na música ele falava sobre uma estrada, né? Como a Tássia Reis canta na música Brecha, queriam porque queriam arrumar um jeito de apagar Tony Tornado. Quer tentar me tirar o gozo, me privar de um jeito horroroso. Quer pisar no meu pescoço, arrumar um jeito de me apagar. E o pior é que eles conseguiram, mas só por um tempo. Nos anos 70, o Tony foi convidado a se retirar do país. Ele viveu em vários países durante essa época. E quando ele voltou, além da música, ele se tornou um grande ator de TV e de cinema e uma grandiosíssima referência pra gente. Eu quero aproveitar e deixar aqui minha mensagem de paz e amor, que diz que quando duas mãos se encontram, reflete no chão a sombra da mesma cor. Valeu? Obrigado. E até lá. Coloquei todas as músicas que eu citei aqui na nossa playlist no Spotify, o link tá na bio. Eu sou o Gabilson e me segue para mais vídeos assim.